Fala galera! E se vocês tivessem que viver atrás de muralhas para se proteger da ameaça de titãs colossais, você seria capaz de sobreviver? Nesse vídeo de resumindo animes, eu vou falar de Attack on Titan, ou Shingeki no Kyojin, se você preferir. Caso você ainda não tenha visto o primeiro vídeo, confira na playlist de Attack on Titan do canal. Fiquem ligados que teremos spoilers a seguir. Começamos com o comandante Seiris conhecendo os novos recrutas. Ele se aproxima de Armin e questiona qual é o objetivo do garoto. Então o mesmo responde que quer servir na causa da humanidade. E Seiris tenta apavorar o rapaz, dizendo que iria usar ele como isca de titã. Dois instrutores observam de longe o comandante torturando os recrutas. O instrutor mais novo diz que aquilo lhe trazia boas lembranças. Enquanto isso, Seiris xinga uma garota de comida de porco. E o instrutor mais velho comenta que aquilo é um ritual de passagem, para que os recrutas abandonem suas vidas passadas e se dediquem a uma nova vida como soldado. O homem também observa que o comandante está ignorando alguns dos recrutas, como Eren, Mikasa, N e Raina, já que esses presenciaram de perto a invasão da Muralha Maria. E por conta disso, não precisam desse ritual de passagem. Então Ceres pergunta para Jan qual é o seu objetivo, e o rapaz responde que quer entrar para a polícia militar e viver na capital. E o comandante desfere uma forte cabeçada no rosto de Jan, o fazendo cair de joelhos no chão. Ele fala que o jovem não conseguirá entrar para a polícia se continuar tão fraco assim. O comandante dos cadetes continua com o ritual de passagem, mas dessa vez aterrorizando Marco, que também quer entrar para a polícia e servir a realeza. Em uma cena engraçada, o recruta Connie Springer faz a saudação com o seu braço errado. Então Seiris segura o garoto pela cabeça e pergunta se o seu coração ficava no lado direito do corpo, já que essa saudação significa oferecer o coração pela causa. Até que Seiris fica realmente bravo ao perceber que Sasha estava comendo durante o ritual. A jovem revela que havia roubado batata da cozinha e só estava comendo agora pois não queria que o alimento esfriasse. Ela oferece metade da batata para Seiris, então o comandante se zanga e pune a garota, ordenando que ela corra até cair de cansaço, e também a proíbe de jantar. Algum tempo depois, nós vemos Sasha pagando seu castigo. Então Connie comenta que a garota da batata já estava correndo há 5 horas. Armin fica surpreso ao ver que alguns recrutas já foram desclassificados no primeiro dia. E Eren diz que os fracos não podem fazer nada além de ir embora, e que esses teriam que voltar para trabalhar no campo. Marco pergunta de onde Eren veio. Então o rapaz surpreende todos ao revelar que era do distrito de Shiganshina, onde ocorreu a invasão dos titãs. Com empolgação, Connie questiona se ele havia visto o titã colossal, e o garoto responde que sim. Na cabana dos recrutas, Eren está contando como é o titã colossal, revelando que o mesmo não tinha pele em seu rosto, e que ao contrário do que os boatos falavam, a criatura é somente um pouco maior do que os muros. Minai e os outros recrutas começam a encher Eren de perguntas, fazendo com que o garoto se lembre da morte de sua mãe e quase vomite a sopa que estava comendo. Então Connie e os demais se desculpam, com Eren respondendo que estava tudo bem e que se todos aprendessem a usar os equipamentos tridimensionais, os titãs não teriam chances contra a humanidade. Jan chama Eren de maluco, ao ouvir que o rapaz deseja entrar para a tropa de exploração. Então ele responde dizendo que Jan só queria entrar para a polícia para ter uma vida fácil. O garoto rebate a acusação, falando que pelo menos é sincero, ao contrário de Eren, que fica tremendo de medo e ainda assim tenta bancar o corajoso. Ambos se levantam e começam a se encarar, mas de repente, os sinos começam a tocar e quebram um clima tenso. Então os dois se desculpam e vão cada um para o seu canto. Até que Jan avista Mikasa e cria uma apaixonite pela moça. O rapaz diz para ela que seu rosto é diferente e que a garota tem um cabelo bonito, em uma tentativa desengonçada de elogiar ela, mas claramente não deu certo. Vendo que Mikasa diz um simples obrigado e o dá as costas. Kurista leva um pouco de pão e água para Sasha, pois ela estava exausta de tanto correr. Então Ymir chega até o local e pergunta se Kurista havia feito isso por bondade ou para alimentar o próprio ego. Até que Sasha desmaia e Ymir carrega a moça até o quarto, acrescentando que não estava fazendo aquilo por bondade, e sim pois esperava que ela retribuísse o favor. O segundo dia de treinamento começa, então Seiris explica que os recrutas farão um teste de equilíbrio, para ver se os mesmos poderiam usar os equipamentos de locomoção tridimensional. O comandante acrescenta que quem falhar será mandado para trabalhar nos campos, perdendo a sua vaga como soldado. Os instrutores observam que Mikasa está se equilibrando perfeitamente nos fios, sem maiores dificuldades. Connie, Sasha e Jan também estão mandando bem, até que nós vemos Eren todo atrapalhado, de cabeça para baixo, sem conseguir se equilibrar. Seiris se aproxima de Eren, ordenando que o rapaz fique de pé, enquanto os outros recrutas riem da situação. Eren parece não acreditar no que está acontecendo, já que o seu sonho de entrar para a tropa de exploração está em risco. Algum tempo depois, Mikasa e Armin tentam ajudar o seu colega a se equilibrar nos fios. Mikasa fala para o seu irmão adotivo tentar manter o equilíbrio, distribuindo o peso nas fivelas da cintura e das pernas. Armin diz que se o garoto se mantivesse calmo, iria conseguir, e ele responde que dessa vez vai conseguir se equilibrar. Então Armin ergue os fios, mas Eren se desequilibra novamente, batendo a cabeça com força no chão. Os recrutas da cabana
começam a zoar Eren, pois o rapaz diz que mataria todos os titãs, mas no dia seguinte se mostra incapaz de até mesmo se equilibrar nos fios do equipamento de locomoção. Então Armin tenta confortar o seu amigo, falando que no dia seguinte ele vai conseguir, mas Eren se sente um fracassado, já que nunca conseguiria derrotar os titãs assim. Até que Mikasa sugere que ele deveria desistir de ser um soldado, dizendo que o jovem poderia ajudar a humanidade de outras maneiras. Mas Eren rebate comentando que não iria desistir depois do que aconteceu naquele dia, se referindo à invasão da Muralha Maria. Em uma cena engraçada, Mikasa diz que voltaria com o garoto, se ele fosse mandado para trabalhar nos campos. Mas quando olha para o lado, Eren não estava mais lá, e sim Sasha tentando pegar o seu pão. Eren tenta pedir ajuda para Connie e Jan, mas ambos começam a tirar uma com a cara do rapaz. Então Connie lembra Eren do momento em que ele disse que os fracos deveriam ir embora, expondo a hipocrisia dele. Então o garoto decide procurar auxílio em Raina e Beltont. Raina diz que não pode ajudar Eren, se desculpando logo em seguida, e alertando para que o garoto não contasse com eles. Beltont pergunta o motivo de Armin querer se tornar um soldado, após tudo que o garoto passou na invasão de Shiganshina. Armin responde que não viu o terror dos titãs diretamente, já que correu para as embarcações. Então ele revela que deseja se tornar um soldado, pois não conseguiria ficar parado depois de tantos terem se sacrificado pela causa. Beltont diz que ele e seu amigo são de um vilarejo distante, localizado na Muralha Maria, e que a maioria dos moradores só souberam do ataque com atraso, já que o local é bastante isolado. Já que a dupla decide os ajudar por perceberem que Armin e Eren tinham passado pelo terror dos titãs assim como os dois, e por isso eles têm algo em comum. Raina conta que seu maior objetivo é de voltar para o seu lar, e também aconselha Eren, dizendo para o rapaz checar a regulagem do cinto antes do teste de amanhã. No dia seguinte, Eren se concentra cheio de motivação e confiança para fazer o teste de equilíbrio. Então Ceres ordena que a prova comece. O recruta consegue se equilibrar por alguns segundos, mas acaba desabando logo em seguida. Eren pensa que sua chance tinha terminado, mas o comandante ordena que troquem o cinto dele. Ceres percebe que havia um defeito no cinto e por esse motivo o rapaz não conseguia se equilibrar. Então Eren consegue se manter de pé com um novo cinto, passando no teste e comemorando bastante. O comandante diz em seus pensamentos que o filho de Grisha havia se tornado um soldado. Algum tempo depois, nós vemos uma pequena cena de Eren, Mikasa e Armin durante um treinamento com Ceres. Os jovens estão se movendo entre as árvores da floresta, usando o cinto de locomoção, nos mostrando que evoluíram bastante. 5 anos se passaram desde a invasão dos titãs. Armin e outros recrutas estão passando por um treinamento de resistência. Ceres grita com Armin, pois o garoto está bem distante do resto do grupo. Ele está sofrendo para correr e carregar todo o peso da mochila. Então Raina o ajuda, carregando a sua carga para o garoto não ficar para trás. O comandante fica impressionado ao perceber que Raina estava carregando as duas mochilas de uma vez só, ressaltando o preparo físico e alta concentração do recruta. Até que, tomado por motivação, Armin diz que não iria atrapalhar nenhum dos seus companheiros. Logo em seguida, pegando sua mochila de volta e se aproximando do grupo. O comandante observa os pontos fracos e fortes dos outros recrutas, enquanto eles treinam, fazendo análises das qualidades e defeitos individuais de Annie, Beltot, Connie, Jan e Sasha. Até que Eren e Mikasa cortam os bonecos de treino na nuca, onde é o ponto fraco dos titãs. E Ceres continua sua análise dos recrutas, falando que Mikasa é um talento único na história da corporação. Já Eren não demonstrou nenhum talento. Entretanto, com puro esforço, o jovem conseguiu aumentar suas habilidades como soldado, tendo uma determinação acima da média. Algum tempo depois, Eren aplica um golpe de judô em Raina, durante o treinamento de defesa pessoal, com o seu companheiro acusando que sentiu o golpe. Então o garoto se desculpa por usar tanta força. Eren questiona qual é o sentido de treinar defesa pessoal contra humanos, já que o seu objetivo é de matar os titãs. Ao dizer isso, o jovem tem um pequeno flashback de quando era criança, com uma cena enigmática passando de fundo. Então Raina responde que ambos são soldados, e que tem horas que onde fugir não será uma escolha, e que o treinamento envolve tanto enfrentar titãs quanto humanos. Até que Eren percebe que Annie estava tentando matar o treino, saindo escondida. Raina sugere que ambos vão até lá para repreender a moça, com o objetivo de mostrar para ela a responsabilidade que um soldado deve ter. Então ele se aproxima da garota e diz que se Annie faltasse aos treinos, iria encolher ainda mais, zombando da altura da moça. Eren percebe que Annie havia ficado extremamente zangada, então Raina joga seu amigo aos leões, mandando o garoto enfrentar aquela fera. Ele se aproxima para atacar, mas logo é recebido com um forte chute na canela, que o faz cair no chão. A garota está usando a famosa base de Muay Thai para lutar. Ele se levanta e Annie joga o rapaz no chão novamente, acrescentando que agora era a vez de Raina a enfrentar. Em um momento engraçado, Eren, em uma posição nada apresentável, fala para Raina ir em frente e ensinar para Annie a responsabilidade que o soldado deve ter, como ele havia dito anteriormente. Então o garoto é amassado rapidamente por Annie, com Eren perguntando para a moça onde ela havia aprendido a lutar tão bem assim. O clima fica tenso com Annie respondendo que isso não importa, e acrescentando que aquele treinamento é inútil, visto que o treino de combate corpo a corpo
corpo não dá notas extras, e por conta disso, os recrutas só querem entrar para a polícia militar e relaxar, e o fazem de qualquer jeito. De repente, N derruba Eren com uma rasteira, e diz que aqueles que possuem maior força para combater os titãs são os mesmos que decidem ficar o mais longe possível das criaturas, e que não iria arriscar a sua vida brincando de soldadinho. Ela deixa o local, e Eren percebe que ficou tão empenhado nos treinos que não percebeu essa contradição óbvia, de que alguns recrutas treinam para eliminar os titãs, mas que os mesmos iriam entrar para a polícia, ficando apenas atrás da muralha de Siná, e sem enfrentar as criaturas que tanto treinaram para combater. A cerimônia de formatura se inicia, com 218 novos recrutas se formando. Seiris diz que eles têm 3 caminhos para seguir: a tropa estacionária, que vigia e reforma as muralhas, a tropa de exploração, que combate os titãs fora dos muros e explora novos territórios, e a polícia militar, que por sua vez age sob as ordens do rei. A polícia é um pouco mais restrita, somente os 10 melhores recrutas são aceitos. Algum tempo depois, Thomas fica surpreso ao perceber que Eren não queria entrar para a polícia militar, mesmo ficando entre os 10 melhores, já que ele acreditava que a humanidade não pode vencer os titãs, e por isso o rapaz dá tanto valor para a vaga na polícia, visto que essa tropa fica na terceira muralha tendo mais segurança. Então Eren se enfurece e responde que a humanidade ainda tem chances, e que se acovardar só os levaria a virar comida dos titãs, prometendo que vai matar todas essas criaturas. O grupo de amigos se sentam para conversar, e mesmo ficando entre os melhores, Mikasa e Armin decidem se juntar à tropa de exploração, junto de seu amigo. A garota diz que iria seguir Eren em qualquer lugar que ele decidisse ir, já que não quer perder mais ninguém de sua família. No dia seguinte, a tropa de exploração está chegando de outra missão, mas dessa vez a população aparenta estar os recebendo bem. E no meio dos soldados, nós vemos Levi Ackerman. Existem boatos de que Levi vale por um exército inteiro, visto que o jovem é extremamente talentoso. Então Eren comenta que agora os cidadãos sentem admiração pela tropa de exploração, ao contrário de 5 anos atrás. Até que Rhaenys aparece e elogia Eren pela sua formatura, com o rapaz fazendo uma piada dizendo que não esperava que um bêbado viraria capitão. O homem se desculpa novamente por ter deixado a mãe de Eren morrer, mas o jovem responde que Rhaenys não tinha culpa e que agora a humanidade daria o troco. O agora capitão se sente preocupado com a nova vida de Eren como soldado, pedindo para o garoto não morrer. Então nós vemos que grandes canhões foram instalados no topo da muralha, para evitar uma nova invasão do Colossal. Todos os antigos recrutas estão felizes, rindo e conversando juntos, até que de repente o Titã Colossal surge de um raio, e começa a queimar todos com o seu vapor. Samuel desmaia e começa a cair da muralha, mas Sasha rapidamente o salva. Eren fica em choque ao perceber que o Colossal destruiu outra muralha, então o rapaz se recompõe e começa a liderar o grupo, pedindo que o resto dos membros operem os canhões, enquanto ele se encaminha para enfrentar o Colossal de frente. Antes da batalha, nós vemos um pequeno resumo do que a humanidade havia passado nos últimos 5 anos, explicando que no período de 845, o Titã Colossal, junto do blindado, destruíram a Muralha Maria, permitindo que os titãs menores tomassem conta do lugar, forçando a humanidade a recuar para a Muralha Rose e perder 1/3 do seu território. Entretanto, 5 anos se passaram, e quando a humanidade está se recuperando, o Colossal surge novamente, mas dessa vez atacando Rose. A criatura começa destruindo o portão de entrada, e logo em seguida os canhões, que foram colocados no topo da muralha para acertar o titã de 60 metros. Eren está o enfrentando de perto, então ele percebe que o Colossal é uma criatura inteligente, já que o mesmo focou em destruir os canhões que foram colocados lá para o combater. O titã tenta atacar Eren, mas o garoto usa os ganchos do equipamento 3D para desviar do golpe e chegar até a nuca do Colossal, onde é o ponto fraco dos titãs. O jovem soldado diz que agora é a chance da humanidade revidar, mas quando ele está prestes a desferir o ataque, o Titã Colossal lança uma nuvem quente de vapor, que machuca e afasta Eren. Porém, o garoto não se dá por vencido, e usa a propulsão do seu cinto para voltar para perto da criatura. Mas quando Eren está prestes a atacar, o Colossal desaparece no meio dos vapores, e ele fica sem entender como algo assim é possível. Um titã de 60 metros desaparecer num piscar de olhos. Thomas chega ao topo da muralha e pergunta se a criatura foi derrotada. Então Eren responde que não, e que o Colossal havia sumido novamente, assim como no passado. Logo em seguida, se desculpando por ter deixado o titã fugir. Porém, Thomas diz que o rapaz não deveria se desculpar, e logo são cortados por Connie, dizendo que a muralha foi quebrada. Então eles tinham coisas mais importantes a fazer. Até que de repente, um oficial da tropa estacionária chega ao local e ordena que os novatos se retirem de lá e reportem o que viram. Nas ruas da cidade nós vemos um pânico generalizado, com os cidadãos evacuando o lugar. Diferente de 5 anos atrás, os soldados da tropa estacionária fizeram o dever de casa e estão lidando com os titãs menores que tentam passar pelo buraco aberto pelo Colossal. Os novos soldados também são encarregados de proteger o lugar. Armin aparenta estar bem nervoso, com as suas mãos tremendo bastante. O rapaz comenta que está preocupado, pois ele não tem recursos para bloquear a fenda deixada pelo
pelo Colossal, e que tem uma grande rocha deixada lá como um plano B para fechar o portão, caso houvesse um ataque como o de 5 anos atrás. Entretanto, Armin acrescenta que eles não sabem como vão fazer para colocar a pedra lá, devido ao alto peso da mesma. Então Eren tenta acalmar o seu amigo, falando que agora a situação é diferente, e que a humanidade não irá mais perder para os titãs. Doro é o comandante da tropa estacionária, diferente de Ceres, que é o comandante do corpo de cadetes. Eu sei que ambos os comandantes são carecas, mas não confundo os dois. Doro está jogando xadrez contra o Wald, que é um lorde com bastante riquezas, tendo até mesmo um castelo para morar. Então o arrogante lorde vence a partida, e questiona como Doro iria proteger as muralhas com essa inteligência, até que um soldado interrompe a conversa de ambos para alertar o comandante que o portão da muralha havia sido derrubado. Doro aparenta estar calmo, mas o Wald se desespera, derrubando a taça de vinho que estava bebendo. O comandante se retira para ir até o local do ataque, entretanto o lorde começa a correr atrás de Doro, exigindo que ele e seus soldados fiquem no castelo para o defender. Então o comandante responde, dizendo que enquanto ambos conversavam havia soldados morrendo em Trost, e que o Wald ficaria seguro no castelo. O arrogante lorde fala que Doro não faria diferença na batalha, já que o mesmo havia perdido para ele em jogos de tabuleiro que simulavam guerras. Então o soldado da tropa estacionária comenta que diferente dos jogos o comandante não iria precisar pegar leve com os titãs, dando a entender que Doro estava deixando o Wald vencer. O capitão Kitsu começa a informar os soldados sobre o plano de defesa, falando que os mesmos vão se dividir em 3 grupos, o de reposição de gás dos equipamentos, comunicação e de eliminação, responsável por finalizar os titãs. Kitsu também revela que os soldados que estavam defendendo o portão de entrada foram todos dizimados pelas criaturas, e assim permitindo que os titãs se infiltrassem no distrito de Trost, e que o encouraçado, também conhecido como blindado, pode aparecer a qualquer momento para destruir o portão de saída. Então os soldados fazem um gesto sassagueio, oferecendo seus corações e indo para a batalha. Nós vemos que Krista está gentilmente ajudando um outro recruta que estava vomitando por sentir a pressão da situação. Jan se mostra frustrado, e então esbarra em Eren, que por sua vez pergunta o motivo dele estar assim. Jan responde que Eren quer entrar para a tropa de exploração para se tornar comida de titã, mas ele não desejava isso, já que faltava apenas um dia para o jovem entrar para a polícia militar, ficando protegido dentro da última muralha, chamada de Siná. Até que Eren joga Jan contra a parede, e o lembra que no treinamento de 3 anos, vários recrutas morreram ou foram expulsos, e que se ambos conseguiram sobreviver aos 3 anos de preparação, poderiam ficar vivos mais um dia. Então Mikasa se aproxima do seu irmão, pedindo que o mesmo procure ela se as coisas saírem do controle, dizendo que iria protegê-lo. De repente, um oficial chega até ambos e pede que Mikasa o acompanhe, para se juntar ao grupo de elite. A garota diz que só iria atrapalhar o grupo, na intenção de tentar ficar próxima de Eren. Entretanto, o oficial fala que não pediu a opinião dela, e que durante a evacuação, eles irão precisar do máximo de soldados possíveis. Então a garota tenta ir atrás do oficial para continuar argumentando, só que Eren a impede, acertando uma cabeçada na sua irmã, e logo em seguida pedindo para a mesma manter a calma, falando que esse é um dia decisivo para a humanidade, e que ela não deveria estar tentando impor as suas vontades. Mikasa se desculpa e pede para o seu irmão prometer que ficaria vivo. Então Eren se zanga e dá as costas, dizendo em seus pensamentos que não irá morrer. E logo em seguida ele tem um flashback com o seu professor, falando que os titãs ainda são um mistério, e que as informações mais recentes que eles têm sobre as criaturas foram obtidas pela tropa de exploração, acrescentando que os titãs não aparentam ser criaturas inteligentes, e por conta disso, a comunicação da humanidade com eles é inexistente, e que as mesmas não possuem órgãos reprodutores, sendo até então desconhecido como os titãs se reproduzem. O professor continua falando que as criaturas não demonstram interesse em animais, e que talvez nem precisem se alimentar, mas que os fazem não por sentirem necessidade, e sim para exterminar a raça humana. Mas que o mais impressionante dos titãs é sua alta regeneração. Desde os tempos antigos, os humanos tentavam os combater usando canhões. Entretanto, mesmo que suas cabeças fossem destruídas, elas se regeneram em questão de minutos. De volta ao presente, nós vemos que Eren está no mesmo grupo de Armin, Thomas e Miná. Ele diz para Armin que se performarem bem, poderiam até ganhar uma promoção. Então Thomas faz uma aposta com Eren, de quem consegue eliminar mais titãs, até que o grupo é convocado para a batalha, e Miná fica surpresa ao ver a quantidade de criaturas na cidade. De repente, um titã raro salta na direção de Armin e Eren, mas ambos conseguem desviar no último segundo. Em uma cena triste, todos percebem que a criatura havia conseguido abocanhar Thomas, ferindo gravemente o rapaz, e logo em seguida comendo ele vivo. Com isso, nós já temos o resultado de quem perdeu aquela aposta, e Eren fica enfurecido, quebrando a formação e indo em direção da criatura. Ele começa a gritar com o titã, falando que não o deixaria sair vivo depois de matar Thomas. Até que de repente um outro titã salta e morde Eren, fazendo com que o garoto caia por vários metros. Então Miná
tenta ir ao resgate do seu companheiro, mas uma das criaturas agarra o fio do equipamento dela, a derrubando e em seguida devorando a moça. Armin fica com as pernas tremendo ao observar cada um dos seus amigos sendo comidos vivos. O rapaz se mostra incapaz de fazer algo para ajudar, ficando paralisado de medo, e um titã começa a se aproximar dele. Eren está sangrando no telhado de uma casa, e então começa a se lembrar de quando ele e Armin estavam vendo um antigo livro, que mostrava como o mundo era fora dos muros. Então Eren fala que aquele tipo de livro era proibido, e que ambos poderiam ser presos por conta disso. Mas cheio de empolgação, Armin conta que descobriu que o mundo lá fora é cercado por uma água chamada de oceano, e que o mesmo é composto por água salgada, com Eren achando que aquilo era mentira, visto que dentro dos muros, os comerciantes vendiam o sal por um alto preço. Armin também conta que havia uma água de fogo, se referindo à lava. Ambos continuam conversando sobre o livro, e sonhando em um dia conhecer o mundo lá fora. De volta ao presente, Eren consegue salvar Armin antes que ele seja engolido pela criatura. Entretanto, ele fica em uma situação ruim, dentro da boca do titã, e lutando para sair de lá. Armin tenta o resgatar, mas a criatura acaba mordendo e engolindo Eren, fazendo seu amigo desabar em lágrimas. Fala galera, o que vocês acharam desse final? Vocês também ficaram surpresos com o retorno do Titã Colossal? E se você fosse transportado para o topo de um arranha-céu, com mascarados te caçando sem parar, o que você faria? Quer saber como Yuri vai sobreviver a esse perigoso mundo? Então clique aqui nesse vídeo, ou aproveite para assistir outras sugestões aqui do Resumindo Animes. Muito obrigado por assistir e até o próximo.